Você já sentiu um arrepio ao entrar em casa, como se uma presença invisível te observasse, espreitando nas sombras? Talvez as brigas com sua família tenham se tornado um ciclo devastador, com palavras que ferem como facas e sem motivo aparente, deixando um vazio que sufoca seu coração. Ou quem sabe seus filhos acordam gritando no meio da noite, atormentados por pesadelos tão reais que os deixam tremendo de medo. Esses não são apenas momentos difíceis, são alertas urgentes de Deus, como o espírito maligno que pesava sobre Saul, 1 Samuel 16:14, gritando que algo demoníaco pode estar invadindo o santuário do seu lar. Ignorar esses sinais é como deixar a porta escancarada para o caos, o medo e a destruição consumirem sua família. Mas imagine um lar transborda de paz, como o de Obed-Edom, abençoado pela presença da Arca de Deus. 2 Samuel 6:11. Você anseia por isso, não é? Um refúgio onde o medo se dissipa, a família se une em amor e a luz divina brilha em cada canto. Neste vídeo, vou revelar os 20 sinais que Deus está usando para te despertar, com soluções bíblicas poderosas para expulsar o mal e restaurar a proteção divina. Fique até o final, porque o último sinal vai te chocar e pode ser a chave para salvar seu lar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Você já sentiu algo estranho em casa? Sua história pode libertar outras famílias. Sinal 1. Pesadelos, que parecem reais e aterradores. Você já acordou no meio da noite, com o coração disparado, suando frio, vendo imagens de escuridão, perseguição ou figuras aterrorizantes que parecem mais reais do que qualquer sonho? Talvez seus filhos tenham gritado no escuro, descrevendo criaturas ou cenários que os deixam apavorados, recusando-se a voltar a dormir. Esses pesadelos não são apenas frutos de uma mente cansada. São ataques espirituais diretos, como o espírito maligno que roubava a paz de Saul, deixando-o atormentado. 1 Samuel 16:14 e 15. Assim como Deus usou sonhos para alertar José sobre o perigo contra o menino Jesus, guiando-o a fugir para o Egito, Mateus 2:13, Ele está usando esses sonhos para te mostrar que algo maligno pode estar rondando seu lar, tentando roubar o descanso, a segurança e a tranquilidade da sua família. Esses pesadelos podem ser tão vívidos que você sente o medo mesmo ao acordar, como se uma presença ainda estivesse no quarto, sussurrando escuridão. Às vezes, as crianças descrevem o mesmo sonho repetidamente, ou você percebe que esses terrores noturnos acontecem em horários específicos, como à meia-noite ou às 3 da manhã. Deus está te alertando. O inimigo está tentando se infiltrar e é hora de agir antes que ele ganhe mais terreno. Solução bíblica: antes de dormir, reúna sua família e ore. Salmos 91 em voz alta, declarando com fé: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Cubra sua casa com o sangue de Jesus, como os israelitas fizeram nas portas do Egito para proteção contra o destruidor. Êxodo 12:13. Coloque uma Bíblia aberta em Salmos 23 ao lado da cama de cada membro da família e consagre o sono ao Senhor, ordenando que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Cante um louvor suave, como Davi tocava para acalmar Saul, 1 Samuel 16:23, e peça ao Espírito Santo que guarde cada quarto, trazendo paz divina. Sinal 2. Discussões que destroem a família. As brigas em casa estão cada vez mais intensas, explodindo por motivos tão pequenos que parecem absurdos. Talvez uma conversa tranquila se transforme em gritos, com palavras duras que ferem como facas, deixando mágoas profundas e um vazio que parece impossível de preencher. Você percebe que a desunião está crescendo, separando pais de filhos,
irmãos de irmãs, como se uma força invisível estivesse jogando um contra o outro. Jesus advertiu: uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Marcos 3:25. O inimigo semeia discórdia para enfraquecer sua família, como fez com os filhos de Jacó, que, movidos por inveja, traíram José, vendendo-o como escravo. Gênesis 37:18-20. Essas discussões podem começar com algo trivial, como um prato na pia ou um tom de voz, mas crescem até criar um abismo emocional, onde o amor parece desaparecer e a tensão toma conta. Você pode sentir que a harmonia que antes existia no seu lar está se desfazendo e até momentos felizes são interrompidos por conflitos. Deus está te mostrando que essa desunião não é natural. É um ataque espiritual para destruir o que Ele uniu como sagrado. Solução bíblica: reúna sua família, mesmo que seja difícil, e ore. Efésios 4:32. Sede bondosos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Faça uma oração de unidade, como Jesus orou por seus discípulos, que todos sejam um. João 17:21. Peça perdão por palavras ditas no calor da emoção e consagre sua casa a Deus, declarando que o amor de Cristo reina em cada coração. Jejue por um dia, como Esdras fez, para buscar a proteção divina. Esdras 8:21. E peça ao Espírito Santo que quebre qualquer influência maligna que esteja semeando divisão. Unja as portas da casa com azeite, como símbolo de consagração. Levítico 8:10. E declare que sua família é um altar para Deus. Sinal 3. Peso ou frio que congela a alma. Você já entrou em um cômodo da sua casa e sentiu um aperto no peito, como se o ar fosse denso, pesado, quase sufocante. Ou talvez um frio inexplicável percorra seu corpo, mesmo em um dia quente, deixando uma sensação de desconforto que te faz querer sair correndo. Esse peso pode ser tão forte que você evita certos lugares da casa, como um quarto, um corredor ou o sótão, sem saber exatamente por quê. Em Jó 4:15-16, Elifaz descreve um espírito que passou por ele, fazendo seus cabelos se arrepiarem e seu corpo tremer de medo. Essa sensação pode variar de um leve desconforto a uma opressão que parece te esmagar, como se algo invisível estivesse ocupando o espaço que deveria ser um santuário para sua família. Às vezes, visitas comentam que sentem algo estranho, ou você percebe que esses momentos acontecem em horários específicos, como à noite. Deus está usando esse sinal para te alertar. Uma presença maligna pode estar tentando se estabelecer no seu lar, roubando a paz que Ele deseja para você. Solução bíblica: caminhe por cada cômodo da casa, orando Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Unja as portas, janelas e paredes com azeite, como símbolo do Espírito Santo. Zacarias 4:6. E ordene com autoridade que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Cante louvores altos, como Davi fazia, para encher o ambiente com a glória de Deus. 1 Crônicas 16:8. Declare Salmos 24:7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Consagre sua casa como um lugar santo, pedindo que o Espírito Santo expulse qualquer opressão. Sinal 4. Objetos que desaparecem ou mudam de lugar. Você já passou horas procurando chaves, óculos ou outros objetos que simplesmente somem, como se evaporassem, para depois aparecerem em lugares onde você tem certeza de que não os deixou? Talvez uma caneta esteja na geladeira, ou um livro apareça em um cômodo que ninguém usa. Esses incidentes podem parecer coincidências no início, mas quando se repetem, criam confusão, desconfiança e até discussões em casa. Em Atos 19:19, os efésios queimaram objetos ligados a práticas malignas para purificar suas casas.
reconhecendo que coisas materiais podem carregar influências espirituais. O inimigo pode usar esses objetos para marcar território, criando uma sensação de desordem e insegurança no seu lar. Você pode até começar a duvidar da sua memória, mas Deus está te mostrando que algo espiritual está agindo, manipulando o ambiente para te desestabilizar. Solução bíblica. Faça uma inspeção completa em sua casa, como os levitas purificavam o templo. 2 Crônicas 29:16. Remova qualquer objeto de origem duvidosa, como amuletos, estátuas ou itens de práticas espirituais estranhas, e destrua-os, orando Deuteronômio 7:26. Não introduzirás abominação em tua casa. Unja seus pertences com azeite, como o tabernáculo foi consagrado, Êxodo 49, e declare que sua casa é um lugar santo. Ore Salmos 101:2, pedindo um lar puro, e consagre cada objeto ao serviço de Deus, expulsando qualquer influência maligna. Sinal 5. Cansaço ou doenças que sugam a vida. Você ou sua família vivem exaustos, como se a energia fosse sugada, mesmo após uma noite de sono. Talvez enfrentem dores, doenças ou fraquezas que os médicos não conseguem diagnosticar, como uma nuvem que paira sobre todos, desde crianças até idosos. Em Lucas 13:11-13, uma mulher foi libertada por Jesus de um espírito de enfermidade que a oprimia por 18 anos, curvando seu corpo e roubando sua vitalidade. Esse cansaço pode se manifestar como uma fadiga constante, onde você se arrasta pelo dia, ou como doenças que vão e voltam sem explicação. Às vezes, todos na casa parecem afetados com dores de cabeça, infecções ou um peso que impede a alegria. Deus está te alertando que isso pode ser mais do que físico, é um ataque espiritual para roubar sua força, esperança e saúde. Solução bíblica. Reúna sua família e ore por cura, declarando Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Faça um jejum, como os discípulos em Marcos 9:29, pedindo que Deus revele a raiz espiritual do problema. Unja os doentes com azeite, como orienta Tiago 5:14, e clame pela restauração da saúde em nome de Jesus. Declare Salmos 32. Clamei a ti, Senhor, e tu me saraste. Consagre sua casa como um lugar de cura, orando para que o Espírito Santo expulse qualquer espírito de enfermidade. Sinal 6. Medo irracional, que paralisa seus filhos, tem pavor de dormir sozinhos, chorando ao apagar a luz, ou você sente um medo que surge do nada à noite, como se algo te ameaçasse? Esse medo pode ser tão intenso que você evita certos cômodos, mantém luzes acesas ou sente o coração acelerar sem motivo. Em Salmos 91:5-6, Deus promete proteção contra o terror da noite e a peste que se propaga nas trevas. Assim como os discípulos temeram na tempestade, achando que morreriam. Marcos 4:38. O inimigo usa o medo para te paralisar, afastando você da confiança em Deus. Esse medo pode surgir em momentos específicos, como ao passar por um corredor escuro ou ao ficar sozinho em casa, criando uma sensação de vulnerabilidade constante. Deus está te alertando que algo maligno está tentando te oprimir. Solução bíblica. Declare com autoridade 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ore como Jesus acalmou a tempestade. Marcos 4:39. Ordenando: silêncio, aquieta-te antes de dormir. Leia Salmos 27:1 em voz alta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Consagre cada cômodo da casa com azeite, pedindo que o Espírito Santo traga paz divina, e cante louvores para encher o ambiente com a presença de Deus.
Sinal 7. Sons estranhos que gelam o coração. Você ouve batidas, rangidos, passos ou sussurros que não têm origem. Talvez esses sons apareçam à noite, acordando você ou sua família, mas ao verificar não há nada, apenas o silêncio e um frio na espinha. Em 1 Reis 19:12, Deus fala em uma brisa suave, mas o inimigo usa sons para semear pânico, como o barulho que aterrorizou os filisteus diante de Israel. 1 Samuel 4, 5, 6. Esses ruídos podem variar de leves, como um estalo, a assustadores, como vozes abafadas ou batidas em portas. Às vezes, parecem vir de um cômodo específico, como o sótão ou o porão, criando uma sensação de que algo está se movendo na casa. Deus está te alertando que uma presença maligna pode estar tentando se manifestar, perturbando a paz do seu lar. Solução bíblica. Encha sua casa com louvores, como Davi fazia para acalmar Saul. 1 Samuel 16, 23. Cante hinos de adoração em voz alta e declare Salmos 29:4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Caminhe pela casa orando, ordenando que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Unja portas e janelas com azeite, como em Levítico 8:10, e consagre cada cômodo como um lugar santo, pedindo que a glória de Deus encha sua casa, como no templo, 2 Crônicas 5:14. Sinal 8. Cheiros fétidos sem explicação. Um odor podre, como enxofre, lixo ou algo estragado, invade sua casa e desaparece sem deixar rastros. Você checa o lixo, os canos, a geladeira, mas não encontra a fonte e o cheiro parece surgir do nada, especialmente à noite ou em cômodos específicos. Em Apocalipse 9:2, a fumaça do abismo simboliza a presença do mal, trazendo escuridão e opressão. Esse odor pode ser tão forte que te faz sentir náuseas ou desconforto, ou tão sutil que você questiona se é real. Às vezes, outras pessoas na casa também sentem, mas visitas podem não perceber. Deus está te mostrando que algo impuro está tentando marcar seu lar, como uma assinatura espiritual do inimigo. Solução bíblica. Ore Salmos 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Unja sua casa com azeite, como Arão foi ungido. Levítico 8:12. E ordene que todo espírito impuro saia em nome de Jesus. Abra as janelas, deixando o ar circular, e declare que a glória de Deus enche seu lar, como encheu o templo. 2 Crônicas 5:14. Cante louvores e consagre cada cômodo, pedindo que o Espírito Santo purifique o ambiente. Sinal 9. Animais em pânico. Sem motivo, seus cachorros latem desesperadamente para um canto vazio. Gatos correm assustados ou pássaros ficam agitados sem razão aparente. Talvez seu pet fixe o olhar em um ponto, com pelos eriçados, ou evite certos cômodos, como se vissem algo que você não enxerga. Em Números 22, 28, 30, a jumenta de Balaão viu um anjo que ele não percebia, alertando-o para o perigo. Animais são sensíveis ao mundo espiritual. E esse comportamento pode indicar que algo maligno está presente, perturbando até os bichos da casa. Você pode notar que isso acontece em horários específicos, como à noite, ou em lugares como o quarto de hóspedes ou o quintal. Deus está usando seus pets para te alertar sobre o que seus olhos não veem. Solução bíblica. Ore Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Caminhe pela casa com uma Bíblia aberta, declarando Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Consagre seus animais a Deus, ungindo-os com azeite, com cuidado, e peça proteção divina sobre eles.
Ordene que toda presença maligna saia em nome de Jesus e declare que sua casa é um refúgio de paz. Sinal 10. Problemas elétricos que desafiam a lógica. Luzes piscam sem motivo, aparelhos desligam sozinhos ou eletrodomésticos quebram constantemente, mesmo após consertos. Talvez a TV mude de canal sozinha ou lâmpadas novas queimem rapidamente. Esses problemas podem parecer técnicos, mas, quando se repetem sem explicação, são sinais de interferência espiritual. Em Atos 16:18, Paulo expulsou um espírito que causava perturbação, mostrando que o inimigo pode usar o ambiente para criar caos. Esses incidentes podem gerar medo, irritação ou até discussões em casa, como se algo quisesse manter todos em alerta. Deus está te chamando para tomar autoridade espiritual sobre seu lar. Solução bíblica. Ore Efésios 6:12, reconhecendo que não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades. Unja os pontos elétricos com azeite, declarando Colossenses 2:15. Cristo despojou os principados e as potestades. Consagre sua casa a Deus, como o templo foi consagrado, 1 Reis 8:10-11, e ordene que toda perturbação cesse em nome de Jesus. Leia Salmos 18:2, declarando que Deus é sua fortaleza e peça proteção sobre cada aparelho. Sinal 11. Solidão que consome a alma. Você se sente isolado, mesmo cercado de pessoas, como se um vazio tomasse conta do seu coração. Talvez você evite conversas com a família, sinta um peso emocional que não explica, ou perceba que todos em casa estão distantes, como se algo os separasse. Em Gênesis 4:12-14, Caim sentiu o peso de sua separação de Deus, vagando sem paz ou propósito. Essa solidão pode ser tão profunda que você sente vontade de chorar sem motivo, ou perde o desejo de estar com quem ama. O inimigo usa esse isolamento para te afastar da fé, da comunhão e da alegria. Deus está te alertando que essa sensação não é natural. É um ataque espiritual para te desconectar. Solução bíblica. Ore Salmos 27:10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Reúna sua família para orar juntos, como os discípulos em Atos 1:14, pedindo que o Espírito Santo restaure a comunhão. Leia Mateus 28:20 em voz alta. Eis que estou convosco todos os dias. Consagre sua casa como um lugar de unidade, ungindo as portas com azeite, e declare que a presença de Deus enche seu lar, expulsando qualquer espírito de solidão. Sinal 12. Portas ou janelas que se movem. Sozinhas, você já ouviu uma porta ranger ou uma janela bater sem vento? Ou encontrou algo aberto que você tem certeza de que fechou? Esses movimentos podem te fazer questionar sua sanidade, especialmente quando acontecem à noite, criando uma sensação de que algo está invadindo seu espaço. Em João 10:9, Jesus é a porta da proteção, mas o inimigo tenta forçar entradas espirituais, como os filisteus invadiram o templo. 1 Samuel 5:2-4. Esses incidentes podem ser sutis, como um leve rangido, ou assustadores, como uma porta se abrindo sozinha. Deus está te alertando que brechas espirituais precisam ser seladas. Solução bíblica. Unja todas as portas e janelas com azeite, orando. Êxodo 12:7. Como os israelitas protegeram suas casas com sangue no Egito, declare Salmos 24:7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Caminhe pela casa com uma Bíblia, ordenando que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Consagre seu lar como um lugar santo, pedindo que os anjos de Deus guardem cada entrada. Salmos 34:7. Sinal 13. Mudanças de humor.
repentinas e intensas você ou sua família sentem raiva, tristeza ou ansiedade que surgem como uma tempestade sem motivo aparente, talvez um momento de paz seja interrompido por uma explosão emocional, como se algo tomasse conta do seu coração. Em Efésios 6:12, Paulo diz que lutamos contra forças espirituais, como as que influenciaram Judas a trair Jesus. João 13:27. Essas mudanças podem transformar um dia tranquilo em caos, afetando todos em casa, desde crianças que ficam irritadas até adultos que se sentem sobrecarregados. Você pode notar que essas emoções surgem em momentos específicos, como ao entrar em casa ou durante discussões. Deus está te alertando que o inimigo está manipulando emoções para te desestabilizar. Solução bíblica. Vista a armadura de Deus. Efésios 6:13-17. E ore, Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações. Reúna sua família para orar, como os discípulos em Atos 4:24, e declare que o Espírito Santo governa suas emoções. Jejue, como Esther fez antes de enfrentar o rei. Esther 4:16, pedindo que Deus quebre qualquer influência maligna. Unja sua em casa com azeite, declarando que a alegria do Senhor é sua força. Neemias 8:10. Sinal 14. Sensação de ser observado. Constantemente, você sente olhos te seguindo, mesmo estando sozinho, com um calafrio que percorre sua espinha. Talvez você evite olhar para cantos escuros ou sinta um peso ao entrar em certos cômodos, como se algo te observasse. Em Jó 7:14, ele fala de visões que o aterrorizavam, trazendo medo e inquietação. Essa sensação pode ser tão intensa que você evita ficar sozinho em casa ou mantém todas as luzes acesas à noite. Às vezes, até outras pessoas da casa relatam o mesmo, ou crianças dizem sentir alguém no quarto. Deus está te alertando que uma presença maligna está tentando te oprimir, criando medo para te afastar da paz. Solução bíblica. Declare Salmos 139, 7-12. Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Ore com autoridade, como Pedro em Atos 5:16, ordenando que todo espírito maligno saia em nome de Jesus. Caminhe pela casa com uma Bíblia aberta, declarando Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Unja cada cômodo com azeite, pedindo que o Espírito Santo encha seu lar com a glória de Deus, como no templo. 1 Reis 8:11. Sinal 15. Dificuldade em orar ou ler a Bíblia. Você tenta orar ou abrir a Bíblia, mas sente um bloqueio, como se uma barreira invisível te impedisse. Talvez a leitura pareça confusa, você se distraia facilmente ou sinta sono ao tentar se conectar com Deus. Em Mateus 13:25, o inimigo semeia joio enquanto dormimos, como a serpente enganou Eva com mentiras. Gênesis 3:1. Esse bloqueio pode se manifestar como uma resistência interna, onde você sente culpa por não orar, mas algo te impede de prosseguir. Às vezes, a família inteira parece desinteressada pela palavra, ou cultos domésticos são interrompidos por distrações. Deus está te alertando que esse é um ataque direto à sua fé, tentando te desconectar da fonte de poder espiritual. Solução bíblica. Persista em oração, como Daniel, que enfrentou resistência espiritual por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Leia Salmos 119, 105 em voz alta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Consagre um espaço em casa para a oração, como Abraão construiu altares. Gênesis 12, 7. E ordene que todo obstáculo espiritual seja removido em nome de Jesus. Cante louvores e declare que a palavra de Deus é viva em seu lar. Hebreus 4:12. Sinal 16.
Acidentes frequentes que assustam, tropeços, quedas ou acidentes domésticos se repetem como se a casa estivesse contra você. Talvez copos caiam sozinhos, objetos quebram sem motivo, ou alguém se machuca com frequência, desde arranhões até acidentes mais graves. Em Salmos 34:7, o anjo do Senhor protege os que temem a Deus, mas o inimigo tentou desestabilizar Jó com perdas e sofrimento. Jó 1:12. Esses incidentes podem criar uma sensação de insegurança, como se seu lar não fosse mais um lugar seguro. Você pode notar que esses acidentes acontecem em cômodos específicos ou em momentos de tensão. Deus está te alertando que algo maligno pode estar causando esse caos. Solução bíblica. Ore Salmos 121:3. Não permitirá que teu pé vacile, aquele que te guarda não dormirá. Unja os cômodos com azeite, como em Levítico 8:10, e declare proteção, como Moisés em Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Consagre sua casa a Deus, pedindo que seus anjos guardem sua família, como em Hebreus 1:14. Caminhe pela casa orando, ordenando que todo espírito de destruição saia em nome de Jesus. Sinal 17. Insônia ou sono. Perturbado, você acorda às 3 da manhã com angústia, coração acelerado ou não consegue dormir. Mesmo exausto, talvez sinta uma opressão no peito, como se algo te mantivesse acordado, ou acorde com uma sensação de que algo está errado. Em Isaías 26:3, Deus promete paz perfeita aos que confiam nele, mas o inimigo perturbou até os endemoninhados, mantendo-os em agitação. Marcos 5:13. Essa insônia pode afetar toda a família, com crianças acordando assustadas ou adultos perdendo noites de sono. Você pode perceber que isso acontece em horários específicos ou em quartos específicos. Deus está te chamando para clamar por descanso e proteção, solução bíblica. Antes de dormir, ore Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Cante louvores, como Paulo e Silas em prisão. Atos 16:25, para quebrar a opressão espiritual. Unja sua cama com azeite, pedindo que o Espírito Santo guarde seu sono. E declare Salmos 91:11. Ele ordenará a seus anjos que te guardem. Consagre cada quarto como um lugar de descanso divino. Sinal 18. Objetos estranhos ou amaldiçoados. Você encontra amuletos, estátuas, figuras ou itens de origem desconhecida em casa? Talvez um presente de alguém com intenções duvidosas, um objeto antigo herdado ou algo que apareceu sem explicação. Em Deuteronômio 7:26, Deus alerta contra objetos amaldiçoados, como os que Acã trouxe, causando desgraça a Israel. Josué 7:21. Esses itens podem carregar energia maligna, abrindo portas espirituais para o inimigo. Você pode sentir desconforto ao tocar esses objetos ou notar que coisas estranhas começaram após eles chegarem. Deus está te alertando que esses itens podem ser uma ponte para influências demoníacas. Solução bíblica: remova e destrua esses objetos, como os efésios fizeram em Atos 19:19, queimando livros de feitiçaria. Ore 2 Coríntios 10:4, pedindo que Deus quebre toda fortaleza maligna. Unja sua casa com azeite, como o tabernáculo foi consagrado, Êxodo 40:9, e declare que seu lar é um lugar santo. Caminhe por cada cômodo, ordenando que todo espírito maligno saia em nome de Jesus e consagre seus pertences ao Senhor. Sinal 19. Crianças. Vendo sombras ou presenças, seus filhos falam de sombras, pessoas ou coisas que você não vê, acordando assustados ou apontando para o vazio. Com medo, talvez eles se recusem a dormir no quarto ou digam que alguém os observa à noite.
Em Mateus 18:10, Jesus diz que as crianças têm anjos protetores. E Samuel ouviu Deus quando jovem. 1 Samuel 3:4. Crianças são sensíveis ao mundo espiritual. E esses relatos podem indicar que algo maligno está presente, tentando assustá-las. Você pode notar que isso acontece em horários específicos, como à meia-noite ou em cômodos específicos. Deus está te alertando através dos olhos inocentes dos seus filhos. Solução bíblica. Ore com seus filhos, declarando Salmos 91:11. Ele ordenará a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Ensine-os a invocar o nome de Jesus, como os apóstolos expulsavam demônios. Marcos 16:17. Unja seus quartos com azeite, lendo Salmos 23 em voz alta e peça proteção divina. Consagre a casa como um refúgio seguro, declarando que os anjos de Deus guardam seus filhos, como em Hebreus 1:14. Sinal 20. Falta de prosperidade e portas fechadas. Suas finanças estão travadas, projetos não avançam e parece que todas as portas se fecham, não importa o quanto você tente. Talvez você sinta que tudo dá errado, desde oportunidades de trabalho até planos simples, como se uma barreira invisível bloqueasse suas bênçãos. Em Malaquias 3:10, Deus promete abrir as janelas dos céus, mas o inimigo bloqueou Israel no deserto por desobediência. Números 14:22. Essa estagnação pode se manifestar como dívidas que não acabam, desemprego ou até falhas em projetos familiares. Você pode perceber que essa dificuldade começou após um evento específico, como uma mudança ou a chegada de um objeto. Deus está te alertando que um bloqueio espiritual pode estar roubando sua prosperidade. Solução bíblica. Ore e consagre seus dízimos e ofertas, como Malaquias 3:10, pedindo que Deus abra as janelas dos céus. Faça um jejum, como Esdras antes de uma jornada, Esdras 8:21, e clame por libertação de todo bloqueio. Unja sua casa com azeite, declarando Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá os seus tesouros do céu. Consagre seus planos a Deus, como Provérbios 16:3, e ordene que todo espírito de estagnação saia em nome de Jesus. E se você chegou até o final do vídeo, parabéns, que Deus te abençoe, e desce no comentário qual sinal está acontecendo na sua casa e que Deus vai restaurar. Seu lar, que a paz do Senhor está contigo, e até o próximo vídeo.